Em fevereiro de 2024, Lula cometeu o maior erro da diplomacia brasileira e um dos seus maiores erros, que foi comparar o conflito em Gaza com o genocídio praticado pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial contra o povo judeu. Não se trata apenas de banalizar aquilo que é conhecido como Holocausto, ou de inverter os fatos, de colocar o agredido na posição de agressor, como todo mundo já falou. Mas o que o Lula fez, na verdade, é uma agressão ao Estado de Israel e ao próprio líder do Estado de Israel, que é o Benjamin Netanyahu. O Lula faz outra inversão da realidade quando ele diz que o Benjamin Netanyahu quer criar uma cortina de fumaça usando a crise diplomática que se gerou com esse incidente. O Lula diz que o Estado de Israel está isolado e que quer chamar a atenção para a causa israelense, usando essa crise que se gerou com as palavras do Lula, com a agressão do Lula. Isto está completamente fora da realidade, O Estado de Israel não está isolado, não está tão isolado como se percebe. E esse incidente diplomático, ele foi gerado porque, na verdade, o Lula, uma das coisas que gerou esse incidente diplomático é que o Lula não gosta do Benjamin Netanyahu pelo fato do líder israelense ele está diretamente ligado à ultradireita e tem um alinhamento com a ultradireita. E basta dizer que o primeiro do Estado de Israel, o Benjamin Netanyahu, ele esteve no Brasil durante os 4 anos que a ultradireita esteve no poder aqui no Brasil.
Agora você percebe, né, por esse vídeo, por essas imagens que eu joguei, que existe um genocídio dentro do território brasileiro que foi deflagrado pela ultradireita e que Lula é incapaz de impedir. Ele não tem autoridade para com as Forças Armadas para que estas impeçam, né, a continuação desse genocídio, dessa continuação dessa invasão às terras do Yanomami, que na verdade é um genocídio que está sendo perpetrado ainda, né? Durante o governo do Lula. Esse genocídio foi, como já disse anteriormente, deflagrado pela ultradireita, né? E o Lula não tem força política, não tem força militar para impedir essa crueldade e genocídio que está acontecendo com os Yanomami. Então, ele tem que esconder esses fatos, né? Esse é o mais grave que está acontecendo, talvez, no governo dele, criar uma cortina de fumaça usando o conflito em Israel para esconder uma realidade brutal que está acontecendo debaixo do seu nariz. Eu vou ler aqui uns trechos de um jornal que eu recebi semana passada na rua mesmo, me deram esse jornal, eu andando pela rua. E esse jornal, ele esclarece para os leigos, né, o que foi mais ou menos o Holocausto, o genocídio promovido pelos alemães contra os judeus, né, durante a Segunda Guerra Mundial. E qual o contexto que esse jornal está, digamos assim, inserido. O jornal é esse aqui, ó, Folha Universal. Você já deve imaginar de quem é esse jornal, né? E esse jornal ele foi impresso logo após a fala do Lula, 1 ou 2 semanas depois do Lula ter falado aquela besteira que ele falou. Então eu vou ler aqui alguns trechos, né, e explicar não, expor melhor essa briga entre a ultradireita e o Lula, né, que eles dizem que é a esquerda, sendo que o Lula não é a esquerda, ele é centro-direita. Vamos lá. Discurso de ódio com intolerância e com racismo. Outros milhões de pessoas foram vítimas, ciganos, e Sinti, pessoas com deficiência, homossexuais, opositores e prisioneiros de guerra foram assassinados em campos de extermínio, campos de concentração, execuções em massa e outras formas de violência. O antissemitismo não tem um motivo para o ódio, ele exacerba a incapacidade de aceitar o diferente e a negação do direito da coexistência. Nada se compara a essa atrocidade. O Holocausto é considerado único por conta da sua escala, organização e intenção sistemática de exterminar grupos específicos de pessoas com base em sua etnia, religião ou orientação sexual. Aqui tem um conceito, né, de genocídio que foi criado por um advogado judeu. Eu não sabia disso, mas não tem tanta importância esse conceito, porque nós sabemos o que é um genocídio hoje. Então, só deixa eu comentar esses trechos que eu li aqui, né, para a gente ter uma visão melhor do que é a ultradireita, né, e como estão fazendo esse jogo de inversão, igual o Lula, né, digamos assim, se colocar na posição de agredido, de vítima, né. Deixa eu ler de novo aqui. Nada se compara a essa atrocidade. O Holocausto é considerado único por conta da sua escala, organização e intenção sistemática de exterminar grupos específicos de pessoas com base em sua etnia, religião ou orientação sexual. Tudo isso aqui que eles falaram, né, essa característica que houve na Alemanha nazista, há hoje, aqui no Brasil, na ultradireita brasileira. É aquela coisa que o roqueiro Renato Russo falou numa letra há tempos atrás assim, e tudo aquilo contra o que eles sempre lutam, é exatamente aquilo que eles são.
Então, esse jornal aqui ele foi impresso, como já disse, logo após a fala do Lula. Ele esclarece, sim, para os leigos, né, o que foi o Holocausto, o que foi o extermínio de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Mas eles tiram o corpo fora da sua cumplicidade do que aconteceu com os Yanomami e de que está acontecendo até agora em pleno governo Lula, já que o Lula tem uma discrepância com as Forças Armadas, e essa discrepância fica clara agora porque ele poderia usar as Forças Armadas para contornar a situação dos Yanomami, que é um genocídio, e não tem como fazer. A Sônia Guajajara está fazendo pouquíssima coisa, até porque ela não tem força militar nem força política para fazer alguma coisa pelos Yanomami, né? E, infelizmente, pelo que eu estou percebendo, isso vai continuar. Então, como você percebe, né, o Lula ele cria uma cortina de fumaça para que a imprensa não fique o tempo todo martelando, né, o caso dos Yanomami. E membros da ultradireita também criam, né, uma cortina de fumaça, uma espécie de inversão da realidade, dizendo que eles não têm nada a ver com o genocídio promovido contra o povo Yanomami e que o vilão da história é apenas o Lula.